Som. Glória a Deus. Boa noite, amados. A paz do Senhor, amém. Chamar as crianças aqui na frente. Vem aqui na frente, rapidinho. Vamos estar orando por elas. Sem correr. Não precisa correr. Devagarinho. Estende as tuas mãos para cá, amados. Conforme o vídeo que nós vimos, ninguém sabe o que Deus tem para elas. Ninguém sabe o que será, o que elas serão. Somente Deus. E a responsabilidade de pai e mãe, e a igreja que somos nós, deles olharem para mim, olharem para ti, e quererem ser igual a você, como exemplo para eles. Exemplos de homem de Deus e de mulher de Deus. Exemplo de ver pai e mãe como servos autênticos do Senhor. Como aquela irmã, que ela pensava que não tinha feito nada. Ela criou 3 filhos. Foi os filhos que Deus utilizou para impactar mais de 1 milhão de pessoas. Essas crianças que estão aqui, ninguém sabe. Só Deus sabe o que Ele tem para elas. E a responsabilidade está sobre nós para conduzi-las debaixo do temor e tremor do Senhor. Ore por você, ore por elas você também. Pai, nós apresentamos esses pequeninos diante de Ti, Senhor. Como falamos agora há pouco, Senhor. Elas chegaram aqui, estão no mundo com a pouca idade que têm, crianças totalmente, Senhor amado, livres de fazer tudo aquilo que vem sobre a mentezinha deles. Eles são autênticos, são puros. O que eles têm que falar, eles falam, Senhor. E nós somos a igreja em que eles estão aqui, Senhor amado, inseridos dentro de um contexto que hoje eles não entendem, mas amanhã eles crescerão e precisam serem cidadãos do bem, profissionais, homens, mulheres de Deus, com um coração totalmente voltado para Ti, Senhor. Por isso nós oramos para que o sangue do Cordeiro Jesus Cristo possa estar sobre cada um deles, protegendo-os de todo mal, de toda corrupção maligna, em nome do Senhor Jesus. E que nenhum deles venham ser, Senhor amado, desviado dos Teus caminhos, mas que possam prosseguir, em nome do Senhor Jesus. Nós, como igreja do Senhor, nós nos colocamos na brecha em favor da vida deles, da família deles. Que os pais sejam tocados poderosamente pela Tua poderosa mão, Senhor, para que possam estar, Senhor amado, sendo exemplos lá dentro das suas casas, e eles possam verem, Senhor amado, homem e mulher de Deus, para ensiná-los também, e eles possam crescer, vendo a Tua presença nos seus lares, vendo a presença do Senhor também aqui dentro da igreja, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Por isso nós oramos para que eles possam serem conduzidos, ó Deus querido, na verdade que é a Tua palavra. Ao eles subirem ali naquelas salas, ó Pai querido, que eles possam serem conduzidos, Senhor amado, que os professores que são instrumentos do Senhor para ensinar a palavra de Deus sobre eles, não venham estar sendo responsabilizados por pai e por mãe, Deus querido, para que trazer ensinamento para eles, não. Aqui é apenas uma extensão das suas casas, para que quando eles sejam, Senhor amado, ensinados, eles tenham respostas para trazer ali, porque aprendem primeiro em casa. Aqui é apenas a extensão. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam estar sendo abençoados. Abençoa os Teus filhos que estão trabalhando, Senhor amado, é uma missão, ali nas salas, ali em cima, com os menores, com os maiores. Dê sabedoria, Senhor amado, entendimento e conhecimento para cada um deles, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus, amém, amados. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. O culto de missões sempre é um culto especial, porque mexe conosco. Livro de Salmos, capítulo 27, aliás 37, perdão. Ainda assim assentado, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor.
Diz assim: confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém, amados? Somente esses versículos que nós estaremos aqui trazendo alguns ensinamentos. O Senhor tem falado comigo desde ontem a respeito de sonhos, a respeito de chamado, a respeito de destino. E uma das primeiras coisas que nós precisamos entender e compreender, nos aprofundar, é exatamente o destino na qual nós temos. O Senhor, quando Ele nos fez, Ele não nos fez aleatoriamente. Você não nasceu aleatoriamente, você nasceu com um propósito. Acabamos de ver aqui no vídeo. Cada um de nós nascemos com um propósito, com uma missão. O porquê que eu estou aqui, para que eu estou aqui, quanto tempo eu vou estar aqui. Ninguém sabe, somente Deus. Agora eu não posso ficar preso dentro disso. Eu vou ficar questionando a respeito quanto tempo eu vou ficar, quanto tempo eu vou, vai acontecer as coisas em mim. Não, eu vou viver cada dia o seu dia. Agora a única coisa que eu preciso entender é: eu estou aqui, mas eu cheguei aqui e eu tenho um destino a concluir e chegar. Qual é o meu destino? Qual é o teu destino? Meu destino e o seu é os céus. Amém? Então eu preciso entender primeiramente isso. Eu estou aqui, o meu destino não é permanecer aqui. O meu destino é chegar ao céu. Amém? Então quando eu entendo isso de uma forma profunda, eu vou viver simplesmente cada dia o seu dia, nunca esquecendo que prioridade número 1 da minha vida aqui é chegar no destino final. Quinta-feira nós falamos sobre a parte que Jesus caminhou sobre as águas, e no final do versículo, em algumas versões, diz assim: assim que Jesus entrou no barco, depois de tudo ter acontecido, eles chegaram ao seu destino. Ou seja, com Jesus, somente com Jesus chegaremos no nosso destino. Sem Jesus nós não conseguiremos chegar ao destino final. O destino final é o céu. Então eu preciso entender isso. Uma vez entendido isso, aí vem a minha vida. Enquanto não chega, não se conclui, enquanto eu não cheguei ainda no meu destino, tem algumas etapas na vida, enquanto eu permanecer aqui, que chama-se propósito de Deus. E tem a ver com o meu sonho também. Deus não anula a minha vida. Deus não me simplesmente faz parar aquilo que eu tenho dentro de mim, para que eu possa viver somente para Ele, sem ter prazer em viver. Não, ao contrário. Deus alinha tudo. Amém? Então nós precisamos compreender e entender exatamente, para não acontecer o que aconteceu dentro desse vídeo que nós vimos agora aqui. Se eu fui chamado, se eu fui simplesmente, trazido pelo Senhor para servir a Ele, eu preciso buscar a Ele, para entender, ouvir a voz dEle diante daquilo que Ele tem projetado para mim, para a minha vida. Amém, queridos? Ninguém nasce sem sonhos. Todos nós temos sonhos durante a nossa trajetória aqui na terra. Amém? Sonhos, N sonhos. Ninguém quer ser simplesmente uma pessoa que não tenha uma motivação, algo que te impulsione a permanecer vivo e lutar por aquilo que você deseja, por aquilo que você sonha. Agora, o grande problema nosso é quando nós não entendemos o sonho que está proposto para mim e quero viver outras coisas. Cada um de nós nascemos com uma habilidade, em que nós somos bons em algumas coisas. Podemos ser, fraco para fazer um monte de outras coisas, mas tem uma coisa, uma única, que é uma habilidade que você tem de fazer,
desde pequeno, desde criança, você faz com maior tranquilidade, sem dificuldade, é uma habilidade que Deus colocou dentro de ti. Agora, para que é essa habilidade? Para que você nasceu com isso? Por que você nasceu com isso? Para que serve isso? Ou seja, tem criança pequena que desde pequeno já nasce cantando. Tem entonação, tem afinação, sabe entrar, sabe sair, sabe a hora de parar, sabe a hora de subir, sabe a hora de parar ali, de dar uma cortada. Pequenininho, nasceu com isso. Então ele vai crescendo. Qual será o sonho dessa criança? Se um cantor reconhecido, famoso, não importa. Esse vai ser o sonho dela. Aí eu te pergunto, ela chegará lá ou não? O que você acha? 95% de chance de chegar. Agora vai chegar diante daquilo que Deus colocou para a vida dela, ser um cantor, um adorador do Senhor, ou vai ser um cantor mundano? Aí entra a responsabilidade de pai e mãe, que são essas crianças que estavam aqui agora, que são os missionários do amanhã. Agora, quantas pessoas que você conhece que é habilidoso em fazer outra coisa, mas ele põe na cabeça: eu quero ser um cantor, um adorador, voz de taquara rachada, desafinado, não sabe entrar na hora certa, não sabe nada sobre música, não tem condições nenhuma, mas ele está algo dentro dele que ele viu e ele fala: eu vou brigar por isso, eu vou buscar isso. Qual a chance dele chegar? 95% de chance de não chegar, e não chega. Agora, por quê? Porque se ele não tem habilidade em música, sabe? Não tem habilidade em cantar, não tem voz, não tem entonação, não tem afinação, não tem nada. Como que ele vai chegar? Da onde veio esse sonho? Dele mesmo. Porque ele viu, que ele ouviu e ele quer. Agora, quando a pessoa já nasce, veio de Deus, que a gente chama de dom. Quem está entendendo? Só para você entender o que é uma situação de sonho e destino. Eu não posso esquecer o meu destino por causa do meu sonho. Tem gente que esquece o destino porque quer viver o sonho. E de repente o destino teu está totalmente comprometido por causa do sonho. Quer ver um exemplo? O Neymar. Dentro da igreja, cresceu na igreja, mãe e irmã na igreja, o sonho que sempre teve, habilidade que já nasceu nata, vinda de Deus. O sonho, qual seria o sonho? Claramente ser jogador de futebol profissional. Melhor, um dos melhores, destaque, isso e aquilo. Só que hoje, por conta do sonho, o destino qual é? Céu. Mas, hoje, se Jesus viesse hoje, será que o Neymar seria salvo? Quem está entendendo? Então fala assim para o teu irmão: os teus sonhos não podem comprometer o teu destino. Uma coisa está alinhada à outra. Amém? Então, como é que a gente consegue entender isso, pastor? Eu vou te falar de mim, família, porque eu não gosto de falar das pessoas, eu gosto de falar daquilo que nós vivemos. Eu tenho um filho que desde pequenininho, desde antes de andar, ficava agarrado na parede, pegava uma bola apoiado, puxava a bola com o pé e fazia assim, ó. Tum.
A bola ia para o canto, ele soltava a parede, caía no chão, engatinhava, levava a bola para outra parede, subia na parede, ficava de pé, puxava a bola e tum. E eu ficava olhando aquilo e falei, pô, esse menino estava. Em casa, tudo que era redondo era bola. Pegava as batatas da fruteira que a Elda deixava lá, virava bola. Pegava a cebola que a Elda deixava também lá, virava bola. E as batatas no chão, e as cebolas no chão, e ele brincava. Pequenininho começou a caminhar. 1 ano, 2 anos, colocava a bola lá, vinha correndo o tempo certo, passada certa e chute certo. Cresceu, joga futebol, disputou campeonato paulista aí pelo Internacional de futsal. Chegou a ser um dos melhores backs do estado, da Baixada, aliás. Jogou contra um artilheiro do campeonato estadual. E ele travou o artilheiro não conseguiu jogar, o técnico teve que tirar o artilheiro de campo, porque o Heitor anulou ele lá dentro daquela quadra. E defendia e atacava. Agora, por que eu estou te falando isso? Qual será o sonho do Heitor? Qual será o sonho do Heitor? Você sabe qual é o sonho do Heitor? Ser um jogador de futebol. Agora, da onde veio isso? Logicamente que veio do Senhor. Agora, como que isso aconteceu? Lembra que a palavra de Deus diz que o Senhor traz, abençoa até a 20ª geração. Ou seja, em algum momento, quando você tem alguma habilidade, você já está com ela, você nasceu nela, você nasceu com ela. Quando você olha para as pessoas da tua família lá de trás, você vai ver que alguém já fazia, já tinha dom, já nasceu com aquilo, mas não conseguiu executar, não conseguiu dar sequência, e de repente você é a pessoa que está com aquela habilidade que já vinha desde os teus antepassados. Assim é a vida dele. Agora, como que isso acontece? Por que que isso está dentro dele? Agora, o Senhor te dá habilidade, que é exatamente algo como um chamado, é a mesma coisa. E eu preciso fazer o quê? Ele te dá algo e você precisa aperfeiçoar. Como é que eu vou aperfeiçoar? Aplicando, vivendo. A repetição te leva a exatamente perfeição. Então, se eu vejo que o Heitor está ali, tem aquilo, e eu não estou nem aí para a vida dele, eu sou responsável por isso. Lembra do vídeo? Eu não sei o que Deus quer com ele sobre isso. Mas eu não vou carregar um peso sobre mim para chegar no final de vida, para chegar no final, no destino final, ser cobrado de mim. E eu dizer assim, mas Senhor, eu fui o pastor, tá bom. Eu te dei um filho, o que você fez com ele? Eu dei um dom para ele, o que você fez com esse dom? Ajudou ele, você deu suporte para ele, e aí? Então eu não preciso ficar buscando, entendendo, compreendendo, não, é isso que tem aqui, vou dar um suporte. É responsabilidade minha, como pai, responsabilidade da Elda, como mãe. Quem está entendendo? Porque eu não sei o que Deus quer fazer. Agora, o que eu ensino para ele? O que você quer com o sonho de ser jogador? Qual é o objetivo com o sonho de ser um jogador? O que você espera? O que você vai fazer? Quando você chegar lá dentro do propósito que você quer, o que você faz com tudo isso? Ninguém, sabe, Deus não dá sonhos, desejos para ninguém que seja egoísta. Quem está entendendo? Agora imagina, o Heitor de repente entra no clube, passa a ser um jogador, se destaca, assina um contrato profissional, joga um campeonato, começa a se destacar, as pessoas começam a conhecer já ele.
Ele passa a ser falado na imprensa, ele passa a ser reconhecido pelas pessoas, ele já não pode mais caminhar de qualquer jeito, porque as pessoas vão olhar para ele, querem autógrafo, querem tudo. É o normal que acontece. E aí o exemplo, eu estou te dando apenas exemplo, estou dizendo que isso, vai acontecer, não sei, pode acontecer, pode não acontecer, não tem problema quanto a isso. Eu tenho certeza que ele também não tem. Porque primeiramente, antes de tudo sonho, tem que ter o Senhor no meio. Amém? Então imagina só, o Heitor, ele explodiu. Ele se destacou. Ele está se tornando um dos profissionais na área do futebol que mais se destaca, um dos melhores do Brasil, e de repente vai para a Europa, um dos melhores da Europa. Tá, show, legal, bacana. Aí imagina o que é um jogador que se destaca e o que Deus faz. Amados, a Bíblia diz: eis que eu coloco uma porta diante de ti, entre nela. E quando a gente entra por uma porta, o cenário muda, é outra coisa. Eu já falei sobre isso aqui. Nós estamos aqui dentro desse salão. Se você passar por essa porta, dessa porta para dentro, o cenário é outro, não é um salão, é outras coisas. Quando Deus abre uma porta, você entra por ela, é outra situação que você vai ver. Aí dentro de um clube bom, um clube com estrutura, um clube grande, um clube que da primeira divisão, um clube ganhador, um clube que disputa os melhores campeonatos do mundo, tá, legal. O que você tem lá dentro? Quando você tem um objetivo, quando você não esquece o teu destino, quando você entende o que Deus está fazendo por ti, e quando você entende o porquê que Deus trouxe isso para ti. Aí você imagina só, num clube de futebol você tem um fisioterapeuta, tem ou não tem? Você tem médico, tem ou não tem? Você tem nutricionista, tem ou não tem? Você tem parte jurídica, tem ou não tem? Você tem o presidente do clube, tem ou não tem? Que naturalmente sempre é empresário, tem. Tudo isso. Uma gama de profissionais ao teu redor. Você é o cara do time, você é o cara do clube, você é o cara respeitado mundialmente falando, ou nacionalmente falando também, não tem problema nenhum. Só que você entende qual é o teu destino, e você entende o porquê que você teve aquele dom, e você sabe o porquê que você chegou e porquê que você chegou. E para quê que você chegou? Aí imagina você, um jogador, o Heitor vai lá e pega a mídia social dele, e faz uma convocação, um exemplo só para você entender. Faz uma convocação para todos os profissionais da área de educação física, chamando eles porque ele vai palestrar, ele vai falar algumas coisas. E todo mundo conhece o Heitor. Qual a chance de dar errado esse projeto do Heitor de falar algumas coisas para aqueles profissionais? Nenhuma. Sabe por quê? Porque quando ele vai alcançando os objetivos, ele vai tendo simplesmente o dom de influenciar. Ou seja, ele já é formador de opinião. As pessoas respeitam ele porque ele tem algo diferente. As pessoas ouvem ele porque ele é um dos destaques. As pessoas ouvem ele porque ele é um atleta educado. As pessoas, gostam dele porque ele é um cara humilde. As pessoas gostam dele porque vê que ele é um cara amável. Então quando ele faz uma convocação dessa, os clubes da Série A, Série B, Série D, todos os profissionais da área de educação física, mais os professores de educação física, mais donos de academia no Brasil inteiro, eles simplesmente veem aquilo e eles se motivam a estarem se reunindo, porque eles vão ouvir um jogador famoso falar algumas coisas. Por que vão? O jogador, ele é profissional da área de educação física? Não, ele é um jogador, mas é um formador de opinião. Eu quero
ouvi-la. Se junta todo mundo lá, uma multidão de pessoas. E de repente o Heitor começa a contar a trajetória da vida dele. E conta como foi o começo, como foi o meio e como está sendo a caminhada até o final. Todo chamado tem um começo, tem um meio e tem um fim. O problema nosso é que nós já queremos começar pelo final. O final é o que? Jó, por favor, coloca Jó 7, Jó 8, versículo 7 aqui no telão. Você entender o que a gente fala? O que está escrito aí? Podem ler? Embora o teu começo, ninguém nasce grande, amado. Você nasceu já grandão? Não, você nasceu pequenininho. Você vai crescer, embora o teu começo pareça pequeno ou modesto, porém, quem está dizendo lá? Olha lá. Contudo, o teu último estado aumentará grandemente. O que está se dizendo aqui? O problema nosso é que nós já queremos começar algumas coisas, ou um chamado, ou um sonho, já no auge. Ninguém começa assim. Quem nasce grande só pode ser monstro. Tudo nasce pequeno. Dificuldade. Por quê? Porque Deus precisa te ensinar, Deus precisa te lapidar, Deus te dá algumas frustrações, permite algumas frustrações, vai te ensinando com as frustrações, te ensina que você não deve desistir, você precisa persistir, você precisa continuar, você não pode simplesmente olhar para as frustrações e dizer, ah não, eu não quero, eu não sirvo para isso, não é isso que Deus quer. Não, eu preciso entender, é algo que está dentro de mim, eu sei fazer, então eu vou prosseguir, eu não vou desistir, eu não vou abaixar minha cabeça, eu vou cair para dentro. Então quando eu entendo isso, então eu vou saber que, poxa, ninguém nasce grande, eu vou viver o sonho. Então todo chamado ou sonho, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Então entenda isso, para a glória de Deus. Por que eu estou te falando tudo isso? Tem a ver com missões. Então o Heitor começa a falar para eles, para todos eles, a respeito do seu início, como foi o início, a dificuldade que teve, as frustrações que teve, os nãos que teve, até chegar ao sim, até ele começar a buscar, até ele começar a jogar, até ele começar a ser conhecido, até ele entender que aquilo que estava acontecendo na vida dele, questão de fama, as pessoas buscando, as pessoas querendo autógrafo, as pessoas cercando ele, para ele entender o porquê de tudo aquilo. Aí ele chega até o momento no auge, onde ele está. E no final ele diz assim, olha gente, nada disso aconteceria se eu não servisse um Deus que abriu a porta para a minha vida, para que tudo isso acontecesse. E ele faria um apelo a respeito de Jesus. Qual a chance de ninguém aceitar Jesus dentro de uma reunião como essa? Olha para o teu irmão e fala assim, a chance de ninguém aceitar Jesus numa reunião como essa seria 0. Por quê? Porque Deus fez alguém sair do nada, colocou ele lá em cima e falou por que ele chegou. Todos iriam ser impactados. Não vou dizer que 100% confessaria Jesus, mas eu posso dizer que uns 40% ou mais diria, eu quero esse Jesus que você tem, meu irmão. Isso eu estou te falando numa gama, numa área apenas da educação. Educação física, que é o contato que ele tem com o preparador físico dele lá. Aí ele tem fisiologista, a mesma coisa. Ele tem um médico, a mesma coisa. Ele faz um chamado para a área médica. Todo mundo virá. Ele tem a parte jurídica. Advogados que acompanham ele para poder defender de algumas questões jurídicas de futebol mesmo, de atleta. Ou seja,
as coisas acontecerão. Ele faz um chamado para um monte dos advogados e diz para todas as pessoas que são a parte jurídica de todos os clubes do Brasil: vai encher de advogados ali, querem ouvir quem? Alguém que é um jogador de futebol, e vai acontecer a mesma coisa. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque Deus coloca essa situação dentro de nós com um propósito, e isso é missões. Como é que essas pessoas, sabe, chegarão a serem alcançadas se eu e você não nos lançarmos nas mãos do Senhor? Se eu e você não entender que eu preciso realmente deixar o Senhor fazer aquilo que Ele tem para fazer em mim, e entender que aquela habilidade que eu tenho é uma habilidade que Deus usará para a obra dEle. Ou seja, aí eu vou te perguntar, o Heitor fazendo tudo isso, estou te falando de obra, o Heitor fazendo tudo isso dentro daquilo que Deus colocou no coração dele, ele sendo famoso, ele chegando ao sonho dele, ao objetivo do sonho, eu te digo, ele desfrutará de tudo isso ou não? Diga assim para o teu irmão: ele desfrutará, e desfrutará bastante. Porque Deus não priva ninguém de desfrutar do sonho que Ele mesmo trouxe sobre as pessoas, que vai ser prazeroso, só que ele vai desfrutar de uma forma compreensiva, de saber da onde ele veio e por que ele está vivendo aquilo, reconhecendo que se não fora o Senhor, nada estaria acontecendo na vida dele. Ele não estará preso dentro daquela situação. Quantos entendem? São essas coisas que nós precisamos entender. Agora, entenda aqui comigo, eu te falei de porta. O Heitor entrou na porta, pá, profissional, legal, destacou-se, bacana. Uma porta, quando você entra na porta que o Senhor abriu, Ele vai te mostrar várias outras portas. Quantos já viram aquele desenho Monstros S.A.? Quantos já viram? O que tem dentro daquela companhia lá? Passa o que acima que eles ficam olhando? Portas. Quando eles entram pela porta, continua a mesma coisa? Não, eles estão em outro cenário, eles estão em alguma casa, eles estão em alguma situação diferente. Então, quando ele entra pela porta do futebol, tem um monte de outras portas. Quais outras portas? Todas as modalidades de esporte. Exemplo: o Neymar conhece ou não conhece as pessoas, jogadores melhores da NBA? Tem acesso ou não tem a eles? Tem. Aí imagina, né, ele faz uma convocação para todos os jogadores de basquete mundial, que ele vai falar algumas coisas. Vão ou não vão? Numa convocação que ele faz? Vão. Porque quem vai falar? É alguém importante da área de esporte. É jogador de futebol? Não. É jogador de basquete? Não. Mas é alguém de destaque. Vou ouvir. Ouve. Ele faz exatamente o que eu te falei aqui. Fala o início, fala o meio, fala o final, o momento na qual está vivendo. Não, sabe? E depois de tudo, ele fala o porquê que tudo aquilo aconteceu, e ele fala sobre Jesus. Quais as chances desses atletas não confessarem Jesus? Nenhuma. Confessarão. Quem está entendendo? E isso para todos os outros. Ou seja, basquete eu te falei, voleibol vai acontecer, natação, hóquei, todas as modalidades que você possa, sabe, lembrar de esporte, uma única porta que Deus abre para você, abre-se um leque na tua frente. E vidas e mais vidas conseguirão ser impactadas por aquilo que Deus fez em ti, sabe, com a tua vida, no dia de hoje, que você não entende o que está acontecendo, mas o amanhã. Só para você entender quando e a gente sabe quando é algo que nasceu conosco, e porque nasceu conosco, é Deus que colocou esse dom, então as coisas vão acontecer. Agora, quando eu quero fazer algo que Deus não me chamou para fazer, acontece esse tipo de coisa aqui que nós vimos no vídeo. Eu estava vendo um filme sexta-feira, em casa, à noite, que o nome do filme fala uma segunda chance.
o autor principal. Ele tomou 2 tiros, ficou tetraplégico, foi para o hospital, quase morreu, acordou, tudo bonitinho, não conseguia falar, tomou um tiro na cabeça, não conseguia falar, não conseguia se mover, não conseguia fazer nada. Chegou lá um fisioterapeuta, pegou ele para tratar com ele e começou a fazer tudo que tinha que se fazer como um fisioterapeuta fez, conseguiu fazer com que ele falasse novamente. Resumo da ópera: o cara voltou a andar, o cara voltou a falar, o cara voltou a ter vida. Voltou para casa, ele não queria, ele não lembrava de nada mais, não lembrava da esposa, não lembrava do filho, não lembrava de nada, ele não queria ir para casa. Ele foi lá, sentou, conversou, tal, ele voltou para casa. Teve um momento que ele passou uma crise dentro da casa dele, ele queria abandonar tudo. A esposa sábia foi e chamou quem? Esse fisioterapeuta virou amigo dele. Aí esse fisioterapeuta foi até a casa dele, sentaram, tomaram um café. E ele explicou tudo para o fisioterapeuta o que estava acontecendo. E no meio dele, quando ele estava falando, o fisioterapeuta interrompeu ele e falou assim: eu tenho meus 2 joelhos podres. Ele: hã? O quê? Eu tenho meus 2 joelhos podres. Me pergunta por que eu tenho os joelhos podres. E ele falou: por que você tem os joelhos podres? Ele falou: porque eu estava jogando futebol americano. Ele falou que na hora que lançaram a bola para ele lá de longe, ele pegou a bola. Quando ele pegou a bola, queria pensar em partir, todo o time adversário caiu em cima dele. Ele em pé, ele falou: eu senti os meus joelhos quebrarem. E ali eu já estava sabendo, ciente, acabou meu sonho, não tem mais jeito, é o final para mim, não tem mais condições de eu viver isso que eu quero viver. Ele falou: aquilo ali para mim era o fim de tudo. Mas eu saí dali, fiz as operações que tinham que ser feitas, passei por um fisioterapeuta, eu analisei o trabalho dele, aí eu entendi que aquilo que ele estava fazendo era algo que estava dentro de mim, de uma forma latente. Agora, por que estava latente? Vou destravar algumas coisas dentro de você agora. Estava latente porque ele fez com que ficasse latente, porque ele queria ser o quê? Jogador de futebol americano. Só que o que Deus tinha trazido para ele? Fisioterapia. Se ele não, se ele não se encanta com o ser jogador de futebol, o desejo pela fisioterapia não estaria latente. O que é latente? Oculto. Escondido. Escondido por quê? A fisioterapia está aqui, o desejo do futebol está aqui. Então ele só via futebol. E Deus permite algumas coisas. Vai, eu não te chamei, mas você vai se frustrar, para que você possa entender que o que eu tenho para você não é isso. Ou seja, ele gostou de todo aquele trabalho, foi estudar fisioterapia e virou um dos melhores fisioterapeutas. E aí ele falou assim para aquele autor: então entenda somente uma coisa: se não fossem os meus joelhos podres, se não tivesse acontecido nada daquilo, você não teria voltado a andar, você não teria voltado a falar, você não teria voltado para a tua casa, você não estaria sentado aqui comigo, cara. Então não desista. Quem está entendendo? Então, quando eu entendo que aquilo que eu estou fazendo é a habilidade que eu tenho, ou eu estou forçando algo porque eu desejo aquilo. Como é que eu descubro isso, pastor? Se você não é, sabe, é a mesma coisa. Eu quero ser um jogador de futebol, mas não sabe nem, chutar a bola. Alguém joga a bola para você chutar, você vai chutar, passa o pé, a bola vai embora. Como é que você vai ser jogador de futebol? Tem condições? Não. Zero. Dá para fazer alguma coisa? Não, mas eu quero. Só que dentro do teu coração, Deus está colocando uma outra coisa, mas você insiste. E você não vai chegar àquilo que você quer. Aquilo que eu quero, eu não consigo chegar. Aquilo que Deus quer e coloca no meu coração, eu entendo que é aquilo que vai fazer com que eu possa ser bem sucedido, aí eu chegarei. No tempo bem mais curto do que eu tentaria chegar com aquilo que eu
querendo fazer. Quem está entendendo? Isso é missão, meu irmão. Isso é missões. Por que essas pessoas saem da sua zona de conforto e vai para um campo? Porque elas querem. Porque elas têm algo dentro dela, habilidade dentro dela. O que é? É algo que faz queimar, ela tem facilidade, tranquilidade. E Deus fala, eu não posso nem deixar você aqui. Eu preciso te levar para outro lugar que tem pessoas lá que precisam de pessoas simplesmente, sabe, livres, desimpedidas. Sabe, pessoas que são extrovertidas, criativas, fala tranquilamente com outra pessoa sem ter nenhum tipo de problema. Deus leva. Eu preciso de você lá, não aqui. Quem está entendendo? Então eu preciso entender. Então as pessoas fazem queimar aquilo que está dentro dela. E quando tem algo assim, Deus conforta, Deus traz dentro dela assim, eu te chamei para ir para outro lugar, para outro país, para outra nação. Meu irmão, não vai que vai voando. As coisas começam a acontecer. Agora, missões são feitas com pessoas indo. Missões são feitas com pessoas sustentando. Missões são feitas com pessoas intercedendo. Em que parte nós nos encontramos? Em que parte nós nos encaixamos? Te falei de um exemplo de um jogador de futebol que cabe para qualquer outro tipo de exemplo. E toda, sabe, gama de pessoas que esse jogador ele conhece, e qualquer outra profissão acontece a mesma coisa. Ah, pastor, mas isso aí você está falando, mas porque um jogador de futebol ele vai e abre mesmo. Agora, em outra profissão, como é que vai ser? Imagina então você sendo um dono de um restaurante, que o teu restaurante começa pequeno, como nós falamos aqui, mas só que a tua qualidade é boa. E aí as pessoas vão entrando no teu restaurante, vão experimentando a tua comida, vai, sabe, simplesmente trazendo para as outras pessoas. E começa a ir outras pessoas lá. E uma dessas pessoas conhece alguém famoso. E aí essa pessoa famosa vem passar uns dias na casa dessa pessoa que vai lá no teu restaurante. Pô, vou te levar no restaurante, você vai gostar. É pequeno, mas é aconchegante, é familiar. Você vai gostar. O cara vai lá, passa, senta lá, quando você olha. Quem está aqui? E você vai lá e serve. E quando você serve essa pessoa famosa em qualquer área, seja de esporte, seja qualquer área, ela come lá no teu restaurante, ela vai embora. O que vai acontecer com o teu restaurante? De repente teu telefone toca. Escuta, eu estou pensando em fazer um evento aí, e eu estou querendo que o teu restaurante forneça toda a alimentação para o evento que eu vou fazer. E vai ser um evento grande. Aí você fala assim, mas onde é que vai ser mesmo o evento? Olha, eu não sei se você vai ter tanta pessoa, mas você deve ter conhecimento na área. Esse evento vai ser lá no Jequitimá. Um exemplo que eu estou te dando. Aí você fala, a pessoa sabe, vai falar assim para você, consegue fazer isso? Você vai dizer o quê? Não, é isso que você vai falar? Consigo sim, deixa comigo. Você corre atrás dos profissionais conhecidos, junta todo mundo, faz o evento com um monte de gente famosa. O que vai acontecer daquele momento para frente? O teu restaurante era pequeno, você sai daquele restaurante pequenininho e monta um puta de um restaurante grande e passa a ser conhecido. Por quê? Porque uma pessoa entrou lá dentro. E o teu restaurante passa a ser um dos restaurantes mais procurados na cidade do Guarujá por pessoas de alto escalão, de toda a gama que você possa conhecer da sociedade do Brasil inteiro. Aí de repente o teu restaurante passa a fazer, sabe, comercial em rede nacional de televisão. Quem está entendendo?
Aí você vai e fala assim: escuta, eu estou fazendo um evento agora, convida todos aqueles que são teus clientes. Lá mesmo no teu restaurante, antes de você servir o prato para todos eles, e com um grande detalhe: esse evento será custeado pelo meu restaurante. Ó, quem não iria? Todos iriam. E aí você vai falar antes de servir o que eles quisessem escolher dentro do cardápio. Você vai falar o teu começo, o teu meio e aonde você está vivendo agora, e depois dizer: sabe por que eu cheguei aqui? Porque eu sirvo um Deus vivo. Jesus me achou. E você começa a falar de Jesus. E você faz um apelo para quem quer confessar Jesus. Qual a chance de ninguém confessar Jesus numa situação como essa? 0. 40, 50% das pessoas confessarão a Jesus, e de uma forma bem mais gostosa. Sairão de barriga cheia. Porque depois do evento todo vão comer, jantar, bem à vontade, com um sorriso. Consegue entender? Então, não é, não, gente. O que Deus, Ele traz, Ele faz as coisas acontecerem. Amém? Então, quando eu entendo o que é servir a Deus, quando eu entendo que Deus tem um leque de oportunidades, que aquilo que nasceu dentro de mim, eu preciso fazer com que isso possa se aperfeiçoar a partir de mim. E isso serve para qualquer outra área que você possa imaginar, gente. Qualquer área. Qualquer área que você possa imaginar. Não tem uma área, não, essa área aqui, pastor, aí não dá. Dá. Eu só preciso entender uma coisa. Eu preciso ter prazer em servir a Deus. Eu preciso ter prazer em deixar Deus trabalhar na minha vida. Eu preciso somente fazer o quê? Deixar Deus me dirigir. Confiar. Olha que o salmista fala o quê? Entrega o teu caminho, ou seja, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. O destino, eu só preciso entender uma coisa: o destino. Qual é o meu destino? Céu. Só preciso entender isso. Quando eu entendo isso, eu vou fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Ou seja, os meus sonhos, serão todos eles alcançados, os meus objetivos, e o meu destino estará sendo comprometido, porque eu permiti que Deus pudesse realizar tudo aquilo que Ele precisa realizar em mim e através de mim. Amém? Então não será comprometido de forma alguma. Então preciso somente o quê? Entregar a minha vida, o meu caminho. Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer. Eu identifiquei o dom que tem em mim. Então o negócio vai pegar. Aquilo que você tem habilidade, facilidade, tranquilidade para fazer, que as pessoas olham e falam: mas como é que você faz? Não, é fácil para você, porque você tem o dom de fazer. Quem está entendendo? Então ninguém nasce grande. Volto a falar, todos nascem pequeno. Começo é difícil, começo é modesto, mas quando chegar o tempo, você vai estar grande, próspero, forte, reconhecido. É isso que a gente precisa entender. Amém? E isso é servir a Deus. Eu não posso colocar o meu egoísmo dentro daquilo que eu estou querendo viver, e colocar Deus dentro daquela situação, fazendo com que Deus possa ser o meio para atingir um fim que eu quero. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus não é meio para te dar um fim das coisas, de jeito nenhum. E nós muitas vezes colocamos Deus assim. Como é que vai acontecer? Não, eu tenho um meio para poder fazer acontecer. Como? Eu vou entrar na igreja e tal, vou buscar Deus, as coisas vão acontecer. Quando acontecer, aí eu vou desfrutar. Não se engana. Deus não é bobo. Quem está entendendo? Então Deus não é meio. Deus não é um meio para fazer as coisas acontecerem em mim. Deus não é um meio para fazer as coisas acontecerem em ti. Deus é exatamente a pedra principal
para que as coisas possam acontecer em mim e através de mim. Se ele não tiver em lugar nenhum desde o início, não pense que no meio do caminho você vai pôr Deus lá, as coisas vão acontecer, você fala, Deus, até aqui foi bom, até aqui foi legal, agora vou desfrutar. Não vai acontecer. Agora, quando eu coloco Deus no início de tudo, entrego o meu caminho para Ele, confio nele, e eu sei que as coisas acontecerão, porque Ele fala o quê? E o mais Ele, quem é que vai fazer? Diga assim para o teu irmão, você não vai fazer nada, é Ele que vai fazer as coisas acontecerem. Então, quando eu entendo isso, peraí. Pastor, mas e o pastoreio então? Como é que é? Meu irmão, tem lugares que eu vou que eu jamais iria se não fosse chamado de Deus. A coisa acontece assim. Tem pessoas que eu conheço que eu jamais pensaria que conheceria se não estivesse servindo a Deus. Se estivesse em qualquer outro lugar. Qual é a sua habilidade que o senhor tem, pastor? Falar com o público, que eu não pensava que sabia falar. Falar em público. Desenvolto. Pessoa que é extremamente extrovertida. Isso não vem, eu que sou assim. Não, Deus colocou isso em mim. Agora, por quê? Para quê? Qual é o objetivo? Para isso aqui, para essas coisas, de deixar Deus fazer as coisas fluírem. E as pessoas perguntam, mas pastor, como é que o senhor prega sem escrever nada? O senhor abre a Bíblia? Não sei, Deus é que faz. Quando eu entendo que aquilo que está em mim não é meu, quando eu entendo que eu estou caminhando na praia, como um dia de ontem, de manhã, caminhando, e o Senhor começa a falar para mim sobre isso que eu estou te falando aqui, que Ele quer falar sobre isso. Quando eu entendo tudo isso, eu vejo um vídeo que eu jamais esperava que esse vídeo fosse passar aqui, que eu conheço esse vídeo já tem um tempo, e tudo se encaixa, porque é aquilo que o Senhor quer falar, falando comigo ontem, ministrando no meu coração ontem, de repente um vídeo passa que se encaixa com a ministração que Deus quer fazer. Ou seja, Deus não é bobo, Deus sabe o que Ele quer fazer, Deus sabe o que você precisa ouvir. Eu só preciso confiar no Senhor. E para que as coisas possam acontecer, Ele fala antes no versículo 4, deleite-se no Senhor. O que é deleitar-se? É eu ter prazer. Agora, se servir o Senhor para a minha vida, para a tua vida, eu vou no culto, porque eu quero buscar isso, eu quero viver isso. Ei, primeira coisa, eu preciso ter prazer em servir o Senhor. Eu vou hoje na casa do Senhor, aquele louvor que a gente cantou aqui outro dia. Senhor, hoje eu não quero te pedir nada. Eu só quero a tua presença, somente isso, desfrutar dela. Eu quero sentir a tua presença aqui junto comigo. Eu quero te glorificar por aquilo que o Senhor já fez em mim. É isso que eu preciso entender, compreender. Isso é deleitar-se. Mas aí alguém sopra no teu ouvido, mas como é que você vai? Lá na igreja você está todo desse jeito, não vai pedir, tem que pedir. Deus vai fazer. Ei, eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele tem na mão. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é em mim, por aquilo que Ele é para mim. Se eu estou vivendo todas essas questões, alguma coisa eu fiz de errado, ou algum propósito Deus tem nisso. O que eu quero somente é glorificar, exaltar, ter prazer nele, obedecer a Ele e fazer a sua vontade. As coisas estão assim hoje, mas amanhã ela pode mudar. Deus é que sabe. Quando eu entendo isso, eu tenho prazer em servir ao Senhor. Deleitar-se. Deleitar-se. E aí Ele fala o quê? E Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu só preciso entender o que tem dentro do meu coração. É meu ou eu já nasci com Ele? Quem está entendendo? Quando eu entendo tudo isso, não, isso aqui já nasceu, eu vou verificar. Como é que eu vou verificar isso, pastor? Verifica uma habilidade que você tem. Converse com a tua mãe, com teu pai, com teus familiares, para você identificar se alguém na família também tinha uma habilidade parecida
na mesma área que você. Então você vai saber que desde lá Deus já vem trazendo sobre a tua descendência a mesma habilidade, para que em algum momento alguém entenda o que Deus quer com aquilo e possa explodir. Quem está entendendo? Que às vezes você pensa assim, pô, mas todo mundo teve lá, mas não aconteceu nada. E aí chegou em você. Nenhum deles conheceram Jesus, você conheceu. A coisa tende a ser diferente. A coisa passa a ser diferente. Você passa a começar a compreender. Você passa a começar a entender. E aí você começa agora a liberar a ação de Deus através de ti. As coisas vão mudar. Tua vida vai mudar. Você não pode mais ser o mesmo. Você vai ter que aprender a falar. Você vai ter que estudar. Você vai ter que se aperfeiçoar. Sabe? É mesmo assim, é a mesma coisa. Ah, eu sou pastor, poxa caramba, Deus está me chamando com algo que, sabe, Deus está colocando dentro de mim, eu preciso estudar, como é que eu vou fazer? Se eu não estudar, a responsabilidade é minha. Eu preciso estudar, gastar tempo, nada, entenda, nenhum chamado vem de graça. Demanda tempo. Amém? Tem preços a pagar. Sabe qual é o preço? Você tem que aperfeiçoar enquanto os teus amigos estão desfrutando, estão indo para festas, estão indo para encontros, estão indo para restaurantes, te chamam e você, com comprometimento em fazer as coisas acontecerem dentro daquilo que você entende que Deus tem para você, você precisa abrir mão. É aí que muitas pessoas não entendem. Não, eu vou lá, depois eu faço. Vai lá, chega cansado, tudo. E aí quando vai chegar, agora vou. Não, acho que amanhã dá tempo. Aí amanhã você vai dormir. Amanhã tem outras coisas, você sempre vai procrastinando. E não faz o que tem que ser feito. Agora quando eu entendo, vai vocês. Você vai ouvir, deixa de ser bobo, meu irmão, depois tu faz, pô, tem todo o tempo do mundo, e isso e aquilo. Não, Deus está me chamando para agora, não é para amanhã. Vai vocês, se divirtam lá, passeiam lá, curtem por mim, não tem problema não. Mandem fotos para mim olhar lá e, sabe, ver vocês curtindo tudo, eu olhar para as fotos e dizer, Senhor, vai chegar a minha vez. Chegará a minha hora. Porque agora eu tenho outra coisa mais importante, prioridade, aperfeiçoar aquilo que o Senhor colocou em mim. Meu irmão, estudei 4 anos, dia de sábado, teologia, sol de rachar, as pessoas indo para a praia, pessoas indo viajar, vamos para tal lugar, não posso. Por quê? Eu tenho aula da faculdade de teologia no sábado, das 9 da manhã às 16h30 da tarde. Acordando todos os dias, 6 horas da manhã, de segunda a sexta. No sábado tinha que acordar de manhã para ir para a aula, passar o dia inteiro. Domingo tinha que acordar de manhã porque tinha escola bíblica dominical. Ou seja, os meus dias eram intensos, sem descanso algum durante 4 anos. E às vezes as pessoas olham onde a gente está e pensam, poxa, que legal, quero ser pastor, quero ser... Aquilo que a gente ouviu aqui. Contador fulano de tal. Não, o senhor errou. Eu sou paz. Tem muita gente que vê a gente e fala assim, não, eu quero ser pastor. Aí eu quero dizer para você uma coisa, eu nunca pedi para ser pastor. Mas aí eu entro dentro daquilo que você fala, que a gente falou de início. A habilidade te traz exatamente aquilo que Deus trouxe para você. Consegue entender? São coisas assim que a gente precisa começar a entender. Então, em qualquer área, eu falo muito pro Heitor, precisa treinar. Precisa dormir cedo, precisa se alimentar. Ah, fulano vai para isso, fulano vai dar um rolê, fulano... Você não vai. Não vai, você tem jogo amanhã, você tem treino amanhã, você tem isso amanhã.
Porque se não entender, se não focar, se não ver os outros irem se divertir, e você entender que a tua diversão não vai ser agora, será depois, de uma forma totalmente diferente, já com as coisas executadas, porque aqueles que estão se divertindo hoje, eles virão, eles olharão para vocês, e simplesmente verão que, enquanto eles estavam se divertindo, você estava pagando um preço, para estar se divertindo agora, e de repente muitos deles ficaram pelo meio do caminho, porque trocaram o momento de dar prioridade em algumas coisas para diversões. Quem está entendendo? Então tudo precisa pagar um preço, e essa é a situação que a gente precisa entender. 4 anos difíceis, cansativos, mas produtivos, mais edificativos, que hoje a gente colhe os resultados. E aí eu entendo que tudo aquilo que foram acontecendo, Deus, eu sempre, sabe, a gente aprende dentro da teologia uma série de coisas, até sermões, tipos de sermões, temático, textual, expositivo. Estudamos tudo, estudei tal, poxa Senhor, agora eu quero montar um sermão expositivo, eu vou montar um sermão textual, eu vou montar um sermão temático. Acho que eu preguei umas 2, 3 vezes. Depois o Senhor começou a mudar todas as coisas. Senhor, eu quero um tema, eu leio, o Senhor me dava a Bíblia, e eu lia o texto, e não vinha nada. Até eu me acostumar com isso, várias vezes antes de começar o culto, dava dor de barriga, eu ia no banheiro 15 vezes, antes do pastor Jesus me chamar para ministrar. Por quê? Porque eu não tinha nada, eu só tinha palavra, só tinha texto. O que eu vou falar? Eu não sei nada do que falar, eu só ouvi a voz dentro de mim. Você vai começar com essa frase. E eu ficava, mas depois? E aquela voz falava assim, depois é comigo. Aleluia, porque não era vocês. E aí eu voltava, quando o pastor me chamava, eu ia lá, lia. Terminava de ler, tremendo. Eu falava a frase que o Espírito Santo de Deus dava para mim falar. Quando eu falava a frase, acabava de falar a frase, uma série de coisas vinha na minha mente. E só aquilo, na hora que eu estava lendo, e ele já dizia para mim, a frase você vai falar. Depois vai vir palavras da tua mente. Abre a tua boca e fala, sou eu. E foi assim as coisas acontecendo. Foi rápido acostumar com isso? Não. Porque a cada situação, cada momento o Senhor ia se aprofundando mais comigo. Ou seja, tinha dias que eu chegava lá, o Senhor já tinha me dado um texto. Tinha dia que eu chegava lá, o Senhor ainda não tinha me dado nada. Eu ia para a sala de intercessão, começava a orar, o Senhor me dava um texto, eu saía da sala de intercessão, o culto ainda ia começar, eu estava mais tranquilo. Teve dias que eu chegava lá, o culto começou e eu ainda não tinha nada. O que é isso? É você saber que Deus está fazendo algo no teu interior. Dependência. Para que eu não possa ficar, sabe, de forma presa. Deus trabalha com cada um de forma diferente. Na personalidade, no temperamento, Deus trabalha de forma diferente com cada um. Até hoje ainda tem situações que eu ainda fico. Tem dias que vocês não sabem, meu irmão. Tem dias que você sobe, eu subo aqui, ministro, você fala, caramba, que palavra, que isso, que aquilo. Às vezes Deus me dá a palavra ali, ó. Eu venho, entro, chego uma hora antes aqui, vou lá para minha sala, já orei em casa, já orei aqui e tudo, semana toda e tal. Eu oro lá na minha sala, saio dali, você não sabe de nada, inocente. Só que você senta aí, você quer? Tem momentos que eu estou ali e o Senhor não me fala nada. Quando o culto começa, eu não tenho nada. Quando o louvor toca, tem uma frase do louvor, ele fala, vai lá na palavra tal. É aí que eu quero falar. Eu falo, meu Deus do céu. Você não sabe nada disso. Ou seja, a gente começa a entender o que Deus é, como Deus é, o que Ele quer fazer. Ele se mostra todos os dias para mim que Ele é vivo. Que Ele é o dono da igreja e que as ovelhas não são minhas.
mas dele. E que ele fala o que ele quer com as ovelhas dele, não o que eu quero e nem o que tu quer. É isso que eu preciso entender, em nome de Jesus. Quando eu entendo isso, então missões para fazer parte da minha vida. A minha vida é uma vida com coração totalmente missionário. Quando a gente fala sobre oferta de alimento, é algo para destravar no teu coração. Quando a gente fala sobre oferta missionária, é algo que tem que se destravar no teu coração. Nenhuma igreja é abençoada financeiramente quando ela se fecha para missões. Porque a obra do Senhor, desde o início de todas as coisas, desde a fundação do mundo, é missionária a obra. Totalmente missionária. Aquilo que tem dentro do teu coração, se não tiver algo voltado para vidas serem alcançadas, você não vai viver nada disso. Consegue entender? Todas as coisas, todas as coisas. Se a minha família não foi formada para ser exemplo para outra família serem alcançada, para que eu estou vivendo então? A minha família precisa ser exemplo para as outras olharem e falar: eu quero ser igual àquela família. Agora imagina você, um servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Está na igreja aqui, mó feliz, mó amável, isso e aquilo. Chega em casa, o pau quebra. Uma gritaria daqui e dali. Os teus vizinhos ouvem e falam assim: misericórdia. Você via Deus que nesses caras aí? Que nessa família aí? Prefiro continuar onde eu estou. Está amarrado, meu irmão. Muda. O meu lar precisa ser um lar de paz. Oásis de paz. Ah, pastor, mas as coisas acontecem. Não estou dizendo que você não vai viver problemas, não estou dizendo que você não vai passar por circunstâncias difíceis, não estou dizendo que não vai acontecer, sabe, conflitos entre vocês. Estou dizendo que todas essas coisas vão acontecer, porém, tem uma direção que é do Senhor. É diferente. Fica de pé no teu lugar. Então, quando eu entendo todas essas coisas, eu vou identificar tudo isso dentro de mim. Hoje eu sei que você está olhando, você está buscando, você está pensando, você está imaginando, você está... Mas, meu Deus, o que será que eu tenho de habilidade? Eu não entendo nada disso. O Espírito Santo de Deus vai te mostrar. Não se preocupa com isso. O que você precisa só se preocupar é uma coisa: é buscar diante de Deus. Senhor, qual é a habilidade que eu tenho que eu ainda não consegui identificar? Porque às vezes a gente faz coisas, eu só identifiquei que eu tinha um chamado quando numa conversa com o pastor, ele mostrou para mim: ó, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo, você faz aquilo. Tudo que você está fazendo aí, você nunca parou para pensar. Todas são funções pastorais. Consegue entender? Habilidades que nós fazemos de forma natural, porque Deus já colocou isso em mim, já colocou isso em você. Ah, você tem facilidade de cantar, de entonação, isso e aquilo, Deus tem algo na tua área para isso. Agora, mas por que Deus quer com tudo isso? O que Deus quer com tudo isso? Ele quer vidas. Agora, onde é que Ele vai te levar? Não sei. Tem um começo, tem um meio, tem um fim. Sabe, são coisas que nós vamos viver diariamente, aquilo que Deus tem para mim. Tem pessoas que são usadas tremendamente, sabe, na área profissional dela para abençoar a igreja. O chamado dela é ser um mantenedor, um exemplo. E ela entende isso com prazer, com o coração aberto, compreendendo, e está ali, Deus vai abençoar. As coisas funcionam assim. Em todas as áreas Deus traz estrutura para as coisas acontecerem. Eu só preciso entender. Eu não posso fechar o meu coração para as coisas de Deus e querer só aquilo que me traz prazer, aquilo que eu quero viver, porque aquilo que é legal é aquilo que vai mostrar para as pessoas: ah, quem sou eu? Não precisa de nada disso. O mais importante é Deus saber quem é você nas mãos dele. Amém, amados? Ou seja, quando eu venho para Cristo, a única coisa que eu tenho certeza é o meu destino. O que vai acontecer, eu abri mão da minha vida. Eu abri mão da minha vida, eu abri mão dos meus sonhos, dos meus projetos.
Porque o que eu quero viver, o que vai dar certo, o que vai desfrutar, o que eu vou desfrutar, não são meus projetos, não são meus sonhos, mas é projetos e sonhos que Deus trouxe para mim desde a formação no ventre da minha mãe. Jeremias 29:11 diz o quê? Eu é que sei os planos que eu tenho sobre você. Planos para te fazer bem e não mal. Planos que vai te dar um futuro e uma esperança lá na frente. Amém? Então só precisa entender, Senhor, então eu abro mão. O destino eu sei, é o Senhor. Agora o que vai acontecer até eu chegar no Senhor, Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer com a minha vida. Em nome de Jesus, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Os teus olhos fechados, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o ritmo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você,
quando Deus traz algo no nosso coração, o propósito dele é totalmente infinito, nós não conseguimos entender. Nós não sabemos aonde ele vai nos levar, o que ele vai fazer com aquilo que está dentro de nós, que ele pôs, que ele colocou desde o ventre em que nós estávamos sendo formados. Ninguém nasce sem propósito, ninguém nasce sem objetivo na vida. Todos nós temos um objetivo e temos um destino. Diante de tudo aquilo que nós ouvimos, esse menino chamado Neymar, ele chegou num auge na vida dele que ele jamais esperava que chegaria. Ele tem um projeto social aqui na Praia Grande, em que vem pessoas do mundo inteiro sentar-se ali para ver disputa de futebol. Dentro do projeto que ele criou, até o presidente do Paris Saint-Germain, do clube da qual ele faz parte, saiu de lá, um cara bilionário, um sheik lá das Arábias, que é o cara, saiu de lá, veio parar na Praia Grande. Qual a chance de alguém como esse cara viesse conhecer a Praia Grande, se Deus não tivesse colocado isso dentro do coração desse menino? Qual a chance que alguém sairia, sabe, do seu palácio para sentar no meio de pessoas extremamente desconhecidas, porque uma foi levantada lá de baixo, colocada lá em cima, e Deus honrando e trazendo exatamente a atenção de todos aqueles que o conhecem. Você não sabe o que Deus tem para você. Você não sabe onde Deus vai te levar. Você não sabe até onde você subirá. Também não precisa buscar para saber. Também não precisa ficar questionando: Senhor, eu quero saber para onde eu vou. Meu irmão, viva cada dia seu dia. As coisas que terem que acontecer, acontecerão de forma natural na tua vida, com a direção, com o propósito de Deus na tua vida. Acabou. Somente isso. Foca naquilo que Deus está fazendo em ti e através de ti, e o porquê que Deus tem isso para você e para quê. Diante disso, Deus vai falar para você: meu irmão, minha filha, meu filho, tudo isso que está dentro de você é porque eu tenho um propósito de você ser como uma flecha lançada, para as pessoas te conhecerem, me conhecerem através de ti. É isso que Deus quer. Então, meu irmão, não tem mais como voltar atrás. Esse cântico diz exatamente o chamado de um homem, de um profeta, que ele estava chamando naquele momento, que ele estava chamando, sabe, fazendo o trabalho com o seu pai, arando a terra com os bois, e de repente Deus trazendo para ele: não é isso que eu tenho para ti, é algo muito mais que eu tenho para ti. Eu vou te levar para um patamar totalmente diferente. Pessoas te respeitarão porque eu te levantarei e te colocarei num alto. E as pessoas te ouvirão porque eu trarei sobre você, sobre a tua vida, um ensinamento, e trarei sobre ti revelações sobre nações. E aí ele entendeu tudo aquilo. Volta a falar para você: ele abandonou tudo. Queimou os carros de boi, matou os bois, fez um churrasco, despediu-se de todos os seus conhecidos, despediu-se dos seus pais e disse: agora eu estou nas mãos de Deus. Isso é a minha vida, é a tua vida, quando nós simplesmente abandonamos ser o dono dela, abandonamos e deixamos de ser a direção dela, abandonamos e deixamos de ser simplesmente, sabe, aquele que vai dirigir os meus passos, os meus próprios passos, porque eu não sei para onde eu vou, não sei o que fazer, não sei como fazer, e muito menos não sei onde chegar.
Então é isso que a gente precisa entender, que esse cântico possa mexer conosco, que isso que você ouviu possa mexer contigo, que isso que você aprendeu hoje possa fazer você identificar se aquilo que você está fazendo, se aquilo que está queimando dentro de ti tem um objetivo de Deus aí, tem vidas que possam ser alcançadas através disso, ou se é algo que está somente dentro da tua vida, do teu coração, para desfrute teu. Se é assim, se é dessa forma, meu irmão, abandona os teus sonhos, abandona os teus projetos, porque Deus não está nisso. Agora, se é algo que Deus tem colocado no teu coração, se é algo que Deus faz queimar no teu coração, para que você possa ser o instrumento dele, através do sonho, através do projeto, então você vai crescer, então você vai voar, então você vai ser flecha, então será instrumento, então você será bênção de Deus. Em nome de Jesus, abre mão da tua vida, deixa Deus guiá-la, deixa Deus levá-la, deixa Deus direcioná-la, deixa Deus te dar a direção, confia nele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu irei pra aí levando essa identidade. E eu irei pra aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei pra aí sabendo que se vem e vou num só lugar estou guardado em teu amor. E eu irei pra aí levando essa identidade. E eu irei pra aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei pra aí sabendo que se vem vou num só lugar estou guardado em teu amor. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. E toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos, filhos de Deus. Toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos, filhos de Deus. E toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos, filhos de Deus. E toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos, filhos de Deus. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Aleluia. Aleluia. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um
ser um com você. Somos um com você. Somos um com você. Oh, glória a Deus. Senhor, estamos aqui como igreja. Que haja um destravamento no nosso interior nessa noite, Deus. De tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Que possamos ser inteligentes diante da Tua voz, diante dos Teus ensinamentos, diante da Tua revelação, Senhor amado. Que nós possamos entender realmente que nós não somos um acidente. Nós nascemos com um propósito único e exclusivo de sermos instrumentos do Senhor. Já nascemos com destino para que nós possamos chegar, que esse destino nós não venhamos abrir mão. O Espírito Santo nos ensina aquilo que é do Senhor e aquilo que é de nós mesmos. Porque aquilo que é de nós mesmos, Senhor amado, acabará comprometendo o nosso destino, que é chegar na Tua presença nos céus. Nessa noite nós entendemos que até chegarmos a esse destino, tem um monte de coisas para ser feitas através de nós, porque o Senhor já projetou isso em nós e para nós. E aquilo que é para que eu possa fazer, aquilo que é para que cada um de nós podemos fazer, através daquilo que o Senhor colocou, as habilidades no nosso coração, não é outra pessoa que fará, somos nós. Se nós negligenciarmos isso, o Senhor fará com que alguém da nossa descendência possa fazê-lo, assim como veio de ascendência nossa lá de trás. Chegou até nós. Assim foi comigo. Várias pessoas da minha família, familiares, se conheceram no meio do caminho. Eu não conheço nenhum deles que se tornaram pastor. Talvez o Senhor já teria projetado tudo isso para eles lá, para ficar mais fácil até chegar a mim, mas não aconteceu, não sei o porquê. Até que chegasse a mim a Tua palavra, o Teu conhecimento na minha vida, descortinamento de tudo. Hoje estou aqui não porque eu quero, mas porque o Senhor quis e porque o Senhor quer. Aonde vai até isso? Até onde vai isso eu não sei, não estou preocupado não, Senhor. Que os meus irmãos possam entender todas essas coisas, que a área profissional deles seja, Senhor amado, que eles possam identificar as habilidades que eles têm, sejam trabalhando, Senhor amado, como funcionários, sejam eles em negócios próprios, não importa as habilidades que o Senhor colocou sobre eles, existem propósitos diante disso, e que esses propósitos sejam direcionados por Ti, que essas habilidades eles possam identificar que não vêm deles mesmos, mas é o Senhor que os colocou. Então o Senhor tem propósito de exatamente fazer algo através deles e por eles. Nos ensina, Senhor amado, faça descortinar algo novo sobre nós na questão de missões. Vidas precisam serem alcançadas, nós precisamos ser flechas lançadas, nós precisamos ser instrumentos do Senhor, tanto nos suportar os irmãos que estão lá no campo, quanto, Deus querido, ser provedores. Não importa, o Senhor não está falando com valores, mas o Senhor está falando de coração alegre, para poder cuidar daqueles que estão lá no campo, para poder trazer provisão para aqueles que estão ali, para que nós possamos nos importar e interceder pela vida deles. Em nome de Jesus, Senhor, faça-nos de nós uma igreja inteligente, faça-nos de nós uma igreja que queira ser instrumento do Senhor, faça-nos de nós, Senhor amado, uma igreja que é apaixonada por Ti, faça-nos de nós uma igreja que entende o que é servir a Ti.
Tira do nosso coração o egoísmo. Tira do nosso coração, Senhor amado, o desfrutar de coisas mundanas. Somente isso não podemos desfrutar, mas com a direção do Senhor, que possamos abrir mão das nossas vidas e deixar o Senhor viver as nossas vidas em nós. Será muito melhor. Tem sido muito bom para mim, para minha casa, para minha família. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Obrigado por tudo isso, que os meus irmãos possam viver isso, que os meus irmãos possam experimentar isso, que os meus irmãos possam estar sendo destravados disso. Em nome de Jesus, que eles possam crescer nisso, que eles possam ser elevados, ó Senhor amado, pelo Senhor, a lugares jamais esperados. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe a tua vida e você possa experimentar tudo isso. Quero dar só uns avisos rapidinho para a gente já encerrar. Próxima quinta-feira, dia 17, estaremos dando início à campanha nossa. Serão 7 quintas-feiras. Uma campanha ministerial que tem o tema A Esperança para Todos. Vai acontecer. Amém? Todo o Ministério Peniel, durante 7 quintas-feiras, estaremos com essa campanha, onde Deus trará palavras abençoadoras, fortalecidas, sabe, edificadoras para nós, para que possamos caminhar com Ele ainda. Estamos no mês de setembro, talvez você possa já ter jogado a toalha. Deus diz assim para você: pega a toalha de novo que eu estou contigo. Em nome de Jesus, amém? Então, guarde isso no teu coração, não falte não. Faça isso com um propósito. Eu quero estar 7 quintas, para que o Senhor possa falar comigo de forma sequencial. E aí vai destravar algo no meu coração, para que eu possa estar sendo direcionado para Ti, em nome de Jesus, amém? Mês de outubro será um mês da família. Toda segunda-feira, às 8 horas, nós teremos um culto voltado para a família, uma palavra direcionada para a tua família, em nome de Jesus. Então serão todas as segundas-feiras do mês de outubro. Invista na tua família, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas só eu que estou aqui na igreja, meu pai e minha mãe não estão. Vem para cá. Você vai ouvir uma palavra que você vai ser um instrumento para trazer teu pai e tua mãe para a igreja. Não importa se está só você, teu marido não está, se está só você, a tua esposa não está, se está só vocês dois, os filhos não estão. Deus trará toda a família para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Então será um mês onde nós estaremos semeando nas famílias para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar. Desde o início até agora ao final, o Senhor se mostrou, Senhor amado, presente aqui. Que a tua palavra possa encontrar espaço no nosso coração e trazer o impacto necessário para nós vivermos toda ela. Para a glória do Senhor, que sejamos instrumentos poderosos, irmãos do Senhor, em todas as áreas na qual o Senhor quer fazer e levar a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus possa estar com cada um de nós. A igreja diz amém. Deus abençoe. Vai na paz, em nome de Jesus. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me
me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas.